Mesmo que você não esteja familiarizado com a história de Atlas, provavelmente já viu sua imagem. O Titã segurando um grande globo sobre os ombros é uma figura familiar. A lenda de Atlas, no entanto, vai muito além disso. A história completa de Atlas é uma história de derrota, sofrimento e resistência. Apesar disso, o lendário Titã se tornou uma das figuras mais reconhecidas em toda a mitologia. Antes que os deuses do Olimpo assumissem o poder, o universo era governado pelos titãs. Gaia, Mãe Terra, deu à luz a primeira geração de titãs, que foram gerados por Urano, o deus primordial do céu. Japeto, um dos 12 titãs clássicos, por sua vez teve 4 filhos. Um desses filhos era Atlas. Sua mãe era Clymene, uma das 3.000 filhas do Titã Oceano. Atlas era o mais corajoso e forte dos irmãos. Menoécio era considerado o mais bonito. Prometeu era o irmão mais inteligente dos 4. Epimeteu era gentil, mas perigoso. Eventualmente, Gaia ficou com raiva de seu marido e pediu a seus filhos que assumissem o poder de seu pai. Cronos era o único disposto a desafiar Urano. Quando Cronos assumiu o poder, ficou tão obcecado em mantê-lo que acabou repetindo os mesmos erros de Urano. Ele estava tão preocupado em não perder seu trono que engoliu seus próprios filhos ao nascer. Sua esposa, Reia, escondeu seu 6º filho para poupá-lo desse destino. Zeus cresceu em segredo e voltou para libertar seus irmãos e acabar com o reinado de seu pai. A guerra resultante contra os titãs, liderados por Cronos, foi chamada de Titanomaquia. 2 dos irmãos de Atlas, Prometeu e Epimeteu, se aliaram aos deuses com a promessa de uma maior participação no poder. Atlas e Menoécio, no entanto, mantiveram sua lealdade a Cronos. Atlas se tornou um dos líderes dos titãs na guerra. Por uma década, ele usou sua força e coragem para impedir Zeus de reivindicar a vitória. No final das contas, porém, os deuses ganhariam a Titanomaquia, e como desfecho dessa guerra, a maioria dos titãs estavam presos no Tártaro, a parte mais profunda do submundo grego. No entanto, Zeus e os deuses do Olimpo decidiram que Atlas merecia um destino mais cruel. Ele seria escolhido para uma punição extrema e severa. Alguns acreditam que Atlas recebeu a tarefa de sustentar a Terra, mas na mitologia, seu trabalho real era sustentar o céu. De acordo com a visão grega do universo, o céu tinha um peso físico da mesma forma que a terra ou o mar. Era um lugar pesado, uma grande abóbada. Descrito antes como forte e determinado, Atlas ergueu o peso do céu sobre os ombros. Lá permaneceria por eras. Seus joelhos dobraram sob o peso e seus ombros esfolaram. Outras versões do mito têm o céu sustentado por um conjunto de grandes pilares. Em versões mais antigas da história, ele segurava o próprio pilar nas costas. Essa variação se tornou menos comum com o tempo, e a imagem mais típica de Atlas o mostra segurando a esfera do céu diretamente sobre os ombros. Os muitos séculos segurando o céu sobre os ombros tiveram um benefício, no entanto. Atlas teve muito tempo para pensar. De sua posição, ele podia ver o oceano e o cosmos. Ele estudou os movimentos da água e das estrelas. Com o passar do tempo, Atlas reconheceu os padrões desses movimentos e como a lua e as estrelas afetavam o mar. Por meio dessas meditações, Atlas se tornou um dos pais da ciência. Ele foi o primeiro a desenvolver a astronomia e a imaginar como usar a posição das estrelas na navegação. Os mitos gregos eventualmente tornaram o próprio Atlas responsável por mover as estrelas pelos céus. Girando as grandes órbitas que repousavam em seus ombros, ele fez com que as constelações se movessem no céu com a mudança das estações. Devido à sua punição, Atlas não é muito mencionado nos mitos, mas ele aparece em 2 das lendas mais famosas da Grécia, a dos heróis Perseu e Hércules. Perseu foi um dos grandes heróis da mitologia grega, famoso por decapitar a terrível Medusa e resgatar Andrômeda do monstro marinho. De acordo com o mito, Atlas se tornou um pastor. Suas terras eram ricas e abundantes, com rebanhos de ovelhas e um pomar de frutos dourados. No meio do caminho para o covil da Medusa, e cansado de sua busca, Perseu pediu ao Titã permissão para descansar lá por um tempo antes de continuar. Era costume na cultura grega
que um homem se apresentasse, contando sua linhagem e as ações feitas por ele e seus ancestrais. Nessa tradição e na esperança de ganhar favores, Perseu se anunciou como filho de Zeus. Atlas, no entanto, havia recebido uma profecia muito antes de Tétis, que dizia que quando um filho de Zeus viesse para suas terras, o homem contaminaria seu pomar e pegaria suas preciosas maçãs para sempre. Com receio de que seu pomar e terras fossem destruídos, o Titã ameaçou o herói ao invés de recebê-lo. A discussão rapidamente se tornou uma luta, o mais forte dos titãs, lutando com o filho de um deus. Entretanto, Perseu não era páreo para a força de Atlas. Como último recurso, ele disse para o Titã que tinha um presente para ele. Perseu enfiou a mão na bolsa e tirou a cabeça decepada da Medusa. O Titã foi transformado em pedra no momento em que olhou para o rosto da Górgona. Os gregos criaram esse mito para explicar a criação da Cordilheira dos Atlas no norte da África. Eles diziam que as montanhas mantinham um céu no alto, assim como o Titã fizera anteriormente. O detalhe das maçãs douradas desempenha um papel muito maior em outro mito grego, o dos 12 trabalhos de Hércules. Tendo sido levado à loucura por Hera, a ponto de matar sua esposa e filhos, Hércules recebeu 12 tarefas impossíveis para se provar digno de redenção. Se ele realizasse todas, ele seria inocentado de seus pecados e recebido no Olimpo como um dos deuses. Uma dessas tarefas era roubar uma maçã dourada do Jardim das Hespérides. As Hespérides eram 4 ninfas, irmãs, que estavam a serviço de Hera. Se dizia que as maçãs que cresciam em seu pomar davam um presente da imortalidade a qualquer homem que as comesse. As Hespérides e suas maçãs brilhavam com a rica luz dourada do pôr do sol, domínio das ninfas. Roubar uma maçã não seria uma tarefa fácil. Além das ninfas, o jardim era guardado por um dragão terrível, chamado Ladon. As macieiras tinham sido um presente de casamento de Gaia para Hera, e a rainha do Olimpo estava empenhada em mantê-las seguras. O jardim estava escondido em um local secreto na extremidade do mundo, cercado por muros altos que nenhum homem poderia escalar. A primeira coisa que Hércules teve que fazer em sua busca por uma maçã dourada foi encontrar o jardim. Ele começou a pesquisar o mundo em busca de uma pista sobre o seu paradeiro. Em suas viagens, ele encontrou Prometeu. O irmão de Atlas havia irritado Zeus e, como punição, foi amarrado a uma montanha com correntes inquebráveis. O próprio Prometeu não pôde ajudar Hércules, mas disse ao herói onde poderia encontrar ajuda. As Hespérides eram filhas de seu irmão, Atlas. Como pai, Atlas seria capaz de entrar no Jardim das Ninfas sem nenhum perigo. Ao invés de ter que lutar para passar pelo grande dragão, ele estaria livre para colher uma maçã como desejasse. Seguindo as instruções que Prometeu lhe deu, Hércules fez seu caminho até o local onde Atlas segurava o céu. Quando o herói pediu a Atlas para ir ao Jardim das Hespérides em seu lugar, o Titã se mostrou disposto a ajudar. O único problema era que ele estava preso segurando o céu e, obviamente, não podia simplesmente sair. Desesperado para conseguir a maçã, Hércules se ofereceu para ficar em seu lugar. Finalmente, livre de seu fardo, Atlas foi ao jardim e colheu não uma, mas 3 maçãs douradas. Quando ele voltou, no entanto, Atlas não estava disposto a abrir mão de sua liberdade temporária. Hércules sentiu a armadilha do Titã e sabia que Atlas não tinha intenção de retornar para pegar seu fardo de volta. Ele pretendia deixar Hércules segurando seu fardo para sempre. Atlas tentou enganar Hércules para que levasse seu fardo, mas o herói enganou o Titã. Algumas histórias dizem que Hércules teve pena de Atlas no final. Depois de entregar as maçãs de ouro e completar seu trabalho, Hércules voltou ao Titã e ergueu os grandes pilares que supostamente sustentavam o céu, livrando Atlas de segurá-lo ele mesmo. No Estreito de Gibraltar, formações rochosas gêmeas ainda levam o nome romano do herói e são chamadas de Pilares de Hércules. As 2 rochas, uma na Espanha e outra no continente africano, marcam o fim do Mediterrâneo e os confins do mundo grego. Na mesma viagem, Hércules libertou Prometeu de suas correntes inquebráveis. Eventualmente, todos os titãs seriam libertados do Tártaro também. Zeus finalmente decidiu acabar com as punições que aplicou milhares de anos antes.
Além das Hespérides, os filhos de Atlas incluíam as Pleiades. As 7 irmãs são lembradas pela constelação de estrelas brilhantes que levam seu nome. A esposa de Atlas, Pleione, era a mãe da maioria de seus filhos. Pleione costuma ser considerada uma das Epimélides, as ninfas das ovelhas, e o seu nome se refere à multiplicação de rebanhos. A ligação com Pleione pode ser uma das razões pelas quais mitos posteriores de Perseu fizeram de Atlas um pastor encarregado de muitos animais. As filhas de Atlas estavam consistentemente ligadas às estrelas e ao mar. Enquanto ele segurava o céu, as estrelas de suas filhas teriam feito parte de seu fardo. Como inventor da navegação, é justo que suas filhas tenham sido as estrelas que os marinheiros usavam para encontrar seu caminho. A imagem do Titã segurando o céu sobre os ombros se tornou um dos temas mais abordados pelos artistas. A estátua mais antiga do Titã sobrevivente é conhecida como Atlas Farnésio, datada do século II d.C. A estátua de mármore de 2,10 metros de altura é uma cópia romana de uma peça grega antiga. O Atlas Farnésio, como a escultura mais antiga do Titã, serviria de modelo para imagens de Atlas em tempos posteriores. Provavelmente o exemplo moderno mais conhecido é a estátua de Atlas na Praça Rockefeller, na cidade de Nova York. Embora a história de Atlas tenha começado com ele sendo inimigo dos deuses, ele passou a ser visto com bons olhos. Durante as eras que passou suportando o peso dos céus, Atlas se tornou a personificação da resistência. Apesar do sofrimento físico sob o qual os escritores gregos o descreveram, Atlas nunca fracassou em sua tarefa. Ele nunca deixou os céus caírem. Apesar do único episódio em que ele tentou passar seu fardo para Hércules, Atlas não parecia lutar contra sua punição também. Enquanto outros titãs e semideuses se tornariam inimigos dos olimpianos e conspiraram contra eles, Atlas ficou conformado em cumprir seu dever. Atlas foi forçado a carregar seu fardo sozinho, sem ninguém para ajudá-lo a sustentar a grande massa dos céus. Sua autossuficiência se tornou um atributo admirado. Essa imagem de perseverança em meio às adversidades agradou às sensibilidades gregas. Seu sofrimento foi invocado para inspirar os homens a seguir em frente, apesar das adversidades. Esse espírito de força e coragem diante de uma tarefa aparentemente impossível ajudou a imagem de Atlas a continuar no mundo moderno. Mesmo na Europa medieval, onde muitos aspectos da cultura pagã anterior eram desaprovados, Atlas apareceu em entalhes decorativos nos suportes de pilares e arcos. Atlas ainda está associado à força e resistência física. Famosos fisiculturistas e lutadores o adotaram no século passado para se ligar a um lendário titã forte. Atlas apareceu na mídia, incluindo histórias em quadrinhos e videogames. Seja como um super-herói, um vilão ou o nome de uma empresa, seu nome é usado em associação com o poder. Por conta de sustentar os céus, seu nome também é frequentemente usado na astronomia. Atlas é uma lua de Saturno, um sistema de detecção de asteroides, e relacionado com as histórias de suas filhas, uma estrela na constelação das Pleiades. De um símbolo de derrota e punição, Atlas cresceu e se tornou um modelo de força. Mesmo as pessoas que nunca ouviram seu mito sabem seu nome. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se gostaram, deixe um like, se inscreva no canal para ficar por dentro do universo mitológico. E se tiverem alguma sugestão para o próximo vídeo, deixa aqui nos comentários. E até a próxima. Valeu!